Amém, irmãos? Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Para quem eu não vi no início, que Deus possa falar ao teu coração a partir deste momento, que eu seja apenas um canal, amém? Que o Espírito Santo toque a sua vida de maneira especial nesta manhã. A série do mês de março, o tempo é agora. Vamos repetir juntos? Diga comigo, o tempo é agora. Não é amanhã, não é depois. O tempo é agora. Então, este mês de março, vamos refletir a respeito deste assunto e falar de algumas coisas importantes para nós, dentro da nossa vida espiritual, como você deve lidar com o tempo. E vamos começar hoje, ok? Primeira palavra, o tempo de Deus e o tempo do homem. Para quem está anotando, se você quiser anotar o tema da primeira palavra da série, é este, o tempo de Deus e o tempo do homem. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler este texto, porque ele é o texto que vai nos dar base, para todas as palavras. Vou usar outros, muitos, mas esse aqui é o texto principal desta série. 2 Coríntios 6, 2. Vou ler 1 e o 2, que aí fica o entendimento mais completo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Todos acharam? Amém? Esse eu vou esperar você abrir para a gente ler juntos, porque alguns textos aqui eu vou ler para você e alguns nós vamos ler juntos, beleza? 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, naquela época lá, Paulo estava preocupado com o pessoal que estava achando que a graça de Deus era uma coisa banal. Não estava dando moral para aquilo que Deus estava entregando para eles, tão precioso, a sua graça. Então, ele está falando isso aqui. Vos exorto a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Diga, oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Repita comigo, tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Somente o 2 mais uma vez. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Deus nos dá oportunidade, sim ou não? Sim, em todo o tempo. Vamos falar um pouquinho disso hoje. E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. O que é isso, tempo oportuno? Vamos falar daqui a pouco. Eis agora o dia da salvação, ok? Pode fechar a sua Bíblia aí. Só queria ler esse texto aqui, que é o texto principal da série. Você já deve ter ouvido falar em duas palavras gregas que a gente usa para explicar a respeito do tempo e diferenciar o tempo de Deus do tempo do homem. Quem já ouviu falar na palavrinha cronos? Quem já ouviu falar na palavrinha kairos? Essas palavras são novas ou já ouviu? Já ouviu? Cronos e kairos. A gente fala muito disso, os pastores pregam muito a respeito disso. Eu quero começar logo diferenciando o que é o tempo do homem e o tempo de Deus. O que é Cronos e o que é Kairos. Deixando bem claro que essa diferenciação é apenas para efeito pedagógico, para você entender melhor o que é uma coisa e o que é outra. Porque, na verdade, o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo, ok? Então, quando eu falo de Cronos, tempo do homem, dimensão humana, natural, e Kairos, tempo de Deus, é só para a gente facilitar o entendimento e explicar o que a gente quer passar para vocês. Mas a teologia usa essa diferenciação só para não complicar a coisa. Mas Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é Senhor do tempo, Ele estabelece tempos e estações, Ele controla o tempo e as estações. Então Ele é Senhor do tempo. Não importa se é Cronos ou se é Kairos,
está tudo aqui na palma da mão de Deus, ok? Mas o que é tempo do homem? Cronos. É o tempo do relógio, é o tempo contado, o tempo que a gente conta. É o tempo limitado, o tempo dimensionado, que você pode medir. É o tempo que a gente conhece, é o tempo programável. Então isso é o tempo do homem, que a gente está chamando de Cronos. É a dimensão do tempo que nos faz pensar, viver mais no hoje, no agora. Ok? Tempo do homem. Tempo de Deus. O que é tempo de Deus? Kairos. É o tempo que não está restrito à ação humana. Olha a diferença. Não depende da ação do homem. Não tem ligação nenhuma com o plano natural. Não pode ser medido. O tempo do homem pode ser medido. É limitado, é conhecido, é programável. O tempo de Deus não pode ser medido, limitado. É a dimensão do tempo que nos faz pensar e viver nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. O tempo do homem nos faz ficar voltado para aquilo que é passageiro, para aquilo que é dessa terra. O tempo de Deus normalmente nos faz pensar nas coisas do alto, que são eternas. É a dimensão do tempo que nos faz esperar o momento certo das coisas. Seria o tempo oportuno, aceitável, satisfatório, é o tempo perfeito. Então eu quero começar logo trazendo para vocês essa diferença entre um e outro, porque no decorrer da palavra eu vou usar muito essa expressão cronos e kairos, dimensão do tempo humana, dimensão do tempo divina. Então para você já saber a diferença e não ficar perdido lá na frente, ok? Por que é importante entendermos essa diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus? Porque quem vive nessa dimensão humana, natural, terrena, que é o tempo do homem, Cronos, normalmente, o seu estilo de vida é um estilo de vida fora dos propósitos de Deus. Olha o tanto que isso aqui é sério. Quem vive o tempo da vida dentro da dimensão humana, terrena, natural, Cronos, normalmente esta pessoa age de maneira precipitada diante das circunstâncias. Ela não pensa para agir, ela é imediatista. As suas posturas, ações são carnais, naturais. Ela não é guiada pelo Espírito Santo nas suas decisões, escolhas. Este é aquele que vive o tempo do homem, dentro da dimensão do tempo do homem. Já o Filho de Deus que vive dentro da dimensão do tempo de Deus, o Kairos, ele é totalmente diferente. O estilo de vida dele tende a estar encaixado dentro dos propósitos de Deus. Ele não está preocupado somente com a vida aqui na terra, com o hoje, com o aqui, com o agora. Ele está preocupado em agradar o seu Deus. As suas ações são pensadas. Ele age com sabedoria diante das circunstâncias da vida, as suas escolhas, as suas decisões, ele o faz na dependência de Deus, do Espírito Santo. Este é aquele que vive a dimensão divina do tempo, o Kairos. E aí já vai a primeira pergunta para a gente começar a refletir e avançar no assunto. Como que você tem vivido estes dias, os últimos dias? Você tem vivido mais dentro da dimensão humana do tempo, Cronos, ou você está vivendo dentro da dimensão divina do tempo, o Kairos? Quem vive a dimensão humana, Edmo, não sabe esperar em Deus, não sabe esperar o tempo certo de Deus. E a Bíblia fala que, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Mas aquele que vive na dimensão humana do tempo, ele não está preocupado com isso. Ele vai decidindo, ele vai escolhendo, ele vai tocando a vida dele do jeito que ele acha que tem que ser. Já o que vive na outra dimensão, ele sabe esperar em Deus. Ele é guiado pelo Espírito. Antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha, ele bota o joelho no chão e fala: Deus, o que tu queres para mim? O que tu tens para mim? Este é o filho, o homem, a mulher, que vive na dimensão do tempo divina, tempo de Deus, Kairos.
Então é importante demais entendermos essa diferença. Eu peguei 2 exemplos bíblicos de 2 grandes homens de Deus, que nos ensinam muitas lições, mas aqui, em 1 Samuel capítulo 24, Davi nos ensina algo muito interessante. O que é uma pessoa viver debaixo do tempo de Deus, guiado pelo tempo de Deus? No capítulo 24 de 1 Samuel, conta uma história interessante, depois você vai ler na sua casa, que eu não posso ler o texto todo aqui agora. Fala de um momento que Davi estava esgotado com a perseguição de Saul contra ele. Saul já vinha perseguindo Davi, e neste capítulo 24 aqui a Bíblia relata algo interessante que aconteceu, e Davi estava assim a ponto de perder as estribeiras e resolver a coisa do seu jeito contra Saul, porque Saul estava perseguindo ele, querendo matá-lo, achando que ele tinha virado um inimigo de Saul. E aí Davi estava escondido numa caverna, no deserto. Saul fica sabendo disso. Saul junta 3.000 guerreiros dele, guerreiros valentes, pega essa turma de homens e vai atrás de Davi no deserto. E no meio do caminho a Bíblia fala que ele acha uma caverna e entra nessa caverna para aliviar o ventre. O que ele foi fazer, será? Quem estava dentro da caverna quando Saul entrou? Davi estava escondido, mas a Bíblia fala que é uma caverna, na verdade a Bíblia não fala isso, a gente imagina que é uma caverna muito grande, com vários compartimentos, porque a Bíblia diz que Saul entrou de modo que ele não percebia Davi numa outra parte da caverna. Davi ficou numa posição privilegiada, Edmo, com relação a Saul, e podia naquele momento aproveitar essa oportunidade e matar Saul. Ele entrou na caverna, Davi já estava lá com alguns guerreiros, e na hora que ele entrou, os guerreiros de Davi falaram para Davi assim: chefe, é a sua chance, agora você mata este homem que está te perseguindo, que está te pressionando, que quer te matar, que quer acabar com a sua vida, o seu ministério, é a sua chance, chefe. O cara entrou aqui, ele vai fazer as suas necessidades, nós estamos numa posição privilegiada, ele não está nos vendo, você pode matá-lo agora. Davi fez isso? Davi matou Saul? Não matou Saul. Tanto de gente no ouvido de Davi: faz, mata, resolve do seu jeito, não espera o tempo certo de Deus, não, age na carne. Mas Davi não matou Saul. A Bíblia fala que Davi, de maneira furtiva, ele cortou um pedacinho do manto de Saul. Ele quis mostrar para os guerreiros dele: olha aqui, ó, se eu quiser matar Saul, eu poderia. Se eu quisesse matar Saul, eu poderia matar Saul. Olha o tanto que está fácil, olha que chance. E aí a Bíblia diz que ele cortou de maneira não proposital, mas só para mostrar para os guerreiros que estavam com ele, ele cortou um pedacinho da roupa de Saul. Então esse exemplo eu peguei só para mostrar para você. Davi tem, como eu disse, ele nos ensina muitas coisas, né? A vida de Davi Davi é uma personagem emblemática na Bíblia, nos ensina muitas lições positivas e negativas. Nesse momento aqui, no capítulo 24 de 1 Samuel, Davi nos ensina algo muito precioso, que é essa questão de saber esperar o tempo certo. Por que os guerreiros de Davi queriam que ele matasse Saul? Porque se ele matasse Saul, Saul era o rei, quem ia tomar o trono? Quem ia pegar o trono? Davi. Ele se tornaria o rei. Mas só que Davi havia dado uma promessa, Deus havia dado uma promessa para Davi a respeito do tempo certo dele subir ao trono. Ele não poderia agir do jeito que ele achasse certo e resolver a coisa do jeito dele para subir no trono. Ele não podia matar Saul. Saul até então era o rei. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Então Davi, mesmo tendo essa oportunidade, mesmo ouvindo naquele momento ali a voz dos seus guerreiros, influenciado pelo diabo, pelo inimigo, ele não agiu na carne. Ele não agiu dentro da dimensão cronos humana, ele agiu no tempo de Deus. Ele soube esperar o tempo certo. Se você conhece a história, depois você pode ler na sua casa também, capítulo 25, 26, 27, vai mostrar que logo depois deste episódio, o próprio Deus honrou Davi, o colocando no trono, mas no tempo dele, no tempo que ele havia já
pré-determinado. Agora, Saul é um exemplo de um homem que agia na carne, que agia dentro dessa dimensão do tempo humana, natural, carnal. 1 Samuel capítulo 13, anota aí também para depois você ler lá, que o texto é grande. De Davi eu já falei a referência. Agora sobre Saul, 1 Samuel capítulo 13, um pouquinho para trás, do 8 ao 14, relata uma história também interessante, mostrando essa postura errada de Saul, essa postura carnal, precipitada dele. E ele colheu consequências ruins por causa dessa postura. Samuel havia falado para Saul: me espera aqui 7 dias, eu voltarei e nós vamos sacrificar juntos. Saul não esperou Samuel. Saul resolveu pegar os holocaustos, os sacrifícios e oferecer a Deus por conta própria. Mas ele podia fazer isso? Saul podia fazer isso? Não, somente o sacerdote, somente quem Deus havia estabelecido. Samuel falou para ele: me espera 7 dias, eu vou e volto. Mas Saul começou a ficar preocupado, que o povo estava ficando nervoso, aproximando de Gilgal, os filisteus. Ele ficou com medo, preocupado, e resolveu agir por conta própria. Olha o tanto que esse negócio de agir por conta própria, fora da dependência de Deus, é perigoso. Ele resolveu resolver a questão do jeito dele. Ele falou para o povo: me traga os holocaustos, os animais, as ofertas, e eu mesmo vou oferecer sacrifício. Samuel chegou e falou: Saul, o que você fez? Eu não mandei você fazer isso. Aí ele justificou do jeito que eu estou falando para vocês. O povo estava aproximando, o povo ficou nervoso, eu fiquei com medo, os filisteus estão fortemente armados, deu um monte de desculpa. Samuel falou: você agiu neciamente, você agiu de maneira errada, você agiu na carne, você agiu no tempo do homem, você não soube esperar o tempo de Deus. O que aconteceu com Saul por causa dessa postura? Quem conhece o texto e lembra? Ele perdeu o reinado. Perdeu o reinado. Olha que consequência terrível. Ele foi disciplinado por Deus, duramente. Perdeu a oportunidade de continuar reinando, por causa de uma postura errada, fora do tempo de Deus. Ele agiu influenciado pela carne, de maneira precipitada, sem sabedoria, sem consultar a Deus, sem obedecer a Deus, que através de Samuel havia falado para ele: me espera, me espera. Então vamos avançar nessa primeira palavra, falando de 3 coisas importantíssimas para nós relacionadas à questão do tempo. Primeiro, eu vou falar do que é o tempo oportuno. Você vai saber hoje o que é isso. Eu vou falar do perigo da procrastinação. E depois eu vou falar da importância do discernimento espiritual. Então nós vamos agora refletir em torno desses 3 pontos aqui: a importância do tempo oportuno, o perigo da procrastinação e a importância do discernimento espiritual. Tempo oportuno, o que é isso? Antes de falar o que é, abra sua Bíblia, Isaías 55, versículo 6. Vamos ler estes textos aqui. Isaías, capítulo 55. Amém? Posso ler? Vamos ler junto esses aqui. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Buscai o Senhor neste período de tempo em que Ele está disponível para ser achado, Weibe. Se a Bíblia está dizendo que existe este tempo onde Deus pode ser achado, buscado, é porque vai chegar um tempo em que isso não poderá acontecer. Está me acompanhando aí? Busque o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, hoje, agora. Busque a Deus hoje, agora. Invocai-o enquanto Ele está perto, Ele está se revelando, se mostrando acessível
a mim e a você. Então vai pegando aí a ideia. Tempo oportuno é o hoje, é o agora. Isso é tempo oportuno. Hebreus 3,15, lá no final da Bíblia. Vamos lá. Hebreus 3,15. Só um versículo também. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Quem achou, diga amém. Muitos. Então eu vou ler aqui. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, repita comigo, hoje. Deus te trouxe aqui essa manhã para ouvir essa palavra. Hoje, dia 9 de março, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eclesiastes 3:1, não precisa abrir, eu vou ler que eu já citei ele aqui. Lá a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vai pegando a ideia aí, tempo oportuno é o hoje, é o agora. Tempo oportuno também, Elder, é o tempo determinado por Deus para cada propósito. Mais um texto para a gente fechar aqui o entendimento do que é tempo oportuno. Isaías 60, 22. Volta lá no profeta Isaías. Isaías 60, 22. Isaías 60, 22. Texto bem conhecido. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. A maioria. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então, tempo oportuno é o hoje, é o agora, é o tempo determinado por Deus. Tempo oportuno é o tempo que o próprio Deus, Marcilene, faz acontecer. Isso é tempo oportuno, tempo aceitável. Eu coloquei um conceito aqui para a gente assimilar a coisa melhor ainda. Eu li os textos que mostram a ideia. Olha o conceito, o que é tempo oportuno? É o tempo perfeito de Deus. É o tempo vivido dentro do propósito de Deus. É o tempo vivido para Deus. É o tempo que o próprio Deus faz acontecer. Ou seja, tempo oportuno é tempo contado, é tempo válido, é tempo aceitável, é tempo que vai ser convertido em recompensa e galardão. O pastor pregou aqui, não tem muito tempo, uma palavra falando a respeito do tempo que as pessoas perdem quando elas estão fora do propósito de Deus. Alguns irmãos depois vieram conversar comigo sobre isso. É um tema interessante, que se você não prestar atenção na palavra, no que o pregador está querendo dizer, você fica confuso. Como assim perder tempo? Pastor, eu posso perder tempo de vida aqui na terra? Se você, sendo filho de Deus, chamado por Deus, para viver os propósitos de Deus, decidir espontaneamente viver fora dos propósitos de Deus, o seu tempo não é contado. Entendeu? Considerando o propósito de Deus, você é um filho de Deus, você foi chamado para viver os planos de Deus. Você espontaneamente decide, não, eu não quero viver os planos de Deus, eu vou viver fora. Este tempo que você decide viver fora dos planos de Deus, ele não é contado. Isso é muito sério. Ele não é tempo válido, ele não é tempo aceitável, ele não é tempo que vai ser convertido lá na frente em recompensa e galardão. O tempo contado por Deus para os seus filhos, não estou falando de quem é ímpio lá fora, lá é outro tratamento que Deus tem para eles, até eles chegarem para cá, mas para nós, que fomos chamados para viver no propósito, dentro do plano dele, se você fica fora, esse tempo não é contado. Isso é sério.
Eu quero que todos os meus dias sejam contados por Deus, sejam válidos. Diga assim comigo: todos os meus dias, eu quero que eles sejam contados, validados por Deus. Então você tem que viver dentro do propósito de Deus. Esse é o conceito do que é tempo oportuno. Mas talvez venha uma pergunta aí na sua cabeça: qual seria esse tempo então, pastor? Eu falei do que é o conceito, mas qual seria esse tempo? É o tempo que Deus fala com você. Tempo oportuno, tempo aceitável, tempo perfeito, tempo contado, tempo validado, é o tempo que Deus fala com você, comigo. É o tempo que Deus libera a palavra, libera a mensagem, entrega a revelação da verdade. É o tempo em que Ele toca o nosso coração, o nosso íntimo. Então o meu conselho para você nessa manhã: Deus falou com você, atenda, obedeça. Porque esse é o tempo oportuno, o tempo que Ele está falando com você. Deus te chamou para algo, venha, não titubeie, não vire as costas. Deus te chamou, venha. Deus está mostrando o caminho, siga por este caminho sem questionar. Deus está te alertando sobre algo, esteja atento e responda positivamente. Deus está te corrigindo, está trabalhando na sua vida, se abra para a mudança. Porque este é o tempo oportuno, o tempo em que Deus está falando aos nossos corações. Eu pergunto para a igreja: Deus fala ou não fala? Em todo tempo, de vez em quando? Deus fala em todo tempo. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Ele falou no passado aos pais, aos profetas, aos patriarcas, de muitas vezes, de muitas maneiras. Mas hoje, nos últimos dias, Ele fala conosco através do Filho. Ou seja, esse texto nos mostra que Deus está o tempo todo falando conosco. De uma forma ou de outra, Deus está falando com você. Nesta manhã, Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, essa primeira palavra da série O Tempo é Agora. Deus usa canais para falar com você. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala através da natureza. Deus fala através de uma criança. Deus está sempre falando conosco. E quando Ele fala, este é o tempo oportuno. Esta é a oportunidade de você ouvi-lo, obedecê-lo e se encaixar nos propósitos dele. Quantas pessoas estão ouvindo a voz de Deus, estão percebendo o tempo oportuno, o tempo da oportunidade e ignoram, Bené? Quantos crentes estão ouvindo Deus falar, Deus chamar, Deus alertar, Deus tocar, e ele está virando as costas para aquilo que Deus está falando, fazendo, para o chamado de Deus, para o toque de Deus. Não desconsidere a voz de Deus falando ao seu coração. Não ignore os canais que Deus usa para falar com você. Não seja daqueles crentes bobos que ficam: não, se Deus falar comigo, eu mudo, pastor. Se Deus falar comigo, eu vou fazer isso. Se Deus falar comigo, eu vou para aquele lugar ou para o outro lugar. Não, Deus pode usar canais para falar com você. E Ele prefere usar expediente, Ele usa canais. Ele usa o seu pastor, Ele usa o seu líder, Ele usa o seu chefe, Ele usa a sua esposa. Homem, Deus fala conosco através das nossas esposas. Deus usa o seu marido, Deus usa o seu filho, mas Deus está sempre falando. Quando você rejeita a voz de Deus chamando, você está rejeitando o tempo oportuno, o tempo certo, o tempo aceitável. E aí eu já entro no outro tópico, que é a questão da procrastinação espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Se eu rejeito a voz de Deus, se eu ignoro a voz de Deus, Charles, e jogo a coisa para amanhã, eu estou procrastinando. O que é procrastinar? É jogar as coisas para o amanhã. É deixar o que você tem que fazer hoje para o amanhã. Isso é um perigo, irmãos. E como às vezes o diabo consegue nos pegar com esse negócio.
Deus está te pedindo as coisas hoje. Deus está falando com você hoje, aqui agora. Deus está te dando a oportunidade agora. Deus está te mostrando o caminho hoje agora. Deus quer te abençoar hoje agora. Você diz, não, amanhã eu recebo, amanhã eu mudo, amanhã eu vou, amanhã eu obedeço, amanhã eu encaixo os propósitos dele. Isso é procrastinar. Amanhã, joga tudo para amanhã. Essas falas são perigosas e muitas vezes diabólicas. O diabo é que coloca isso na mente das pessoas. Veja bem, somente o hoje está nas nossas mãos. O amanhã está nas suas mãos. Você tem controle do amanhã? Não. Somente o hoje está aqui, nas minhas mãos. Eu só posso agir com base no hoje, eu só posso fazer com base no hoje. O amanhã está nas mãos de Deus, Olha o que a Bíblia diz, Tiago 4, 13 ao 14. Me ouça aqui agora, eu não vou ter tempo de esperar você abrir esses outros textos aqui. Eu coloquei para você aqui. Tiago 4, 13 e o 14. Atentai, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que você está fazendo tanto plano para o amanhã? E não está conseguindo viver o hoje bem, dentro da vontade de Deus? O amanhã está fora do nosso controle. Aí a Bíblia continua dizendo, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é isso. Erigius perdeu o irmão ontem, 52 anos. 51 anos. Novo demais para partir dessa terra. Temos que viver aqui pelo menos 70, 80, bem vividos. É o que está programado aqui para nós. Nós não temos o controle do amanhã, só temos o controle do hoje. E a Bíblia está dizendo que a nossa vida é como vapor, como neblina. Passa rápido, sem perceber se você brincar. A vida passa e você não percebe. Aí ele fecha o versículo dizendo, em vez disso, devia dizer, se Deus quiser. Repita assim comigo, se Deus quiser. Aprenda a dizer isso. Vai fazer planos, vai comprar isso, aquilo, vai mudar de cidade, de trabalho, vai fazer qualquer coisa. Se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. É o que a Bíblia está dizendo. É claro que eu estou usando aqui o contexto da procrastinação, é o nosso tópico aqui agora. Por isso que eu estou falando que nós não temos o controle do amanhã, considerando este problema, este mal da procrastinação. Porque se você for pegar outras coisas, você pode planejar o amanhã. Por exemplo, um jovem que quer ter um bom emprego, um bom salário. Isso, logicamente, acontecerá no amanhã. Mas para ele conseguir um bom emprego, um bom salário, conseguir a sua independência financeira, ele não precisa de plantar isso hoje, sim ou não? Sim. Então, de certa forma, hoje ele está garantindo o seu amanhã. Conforme as suas semeaduras hoje, é o que ele vai colher amanhã lá. O jovem que não estuda, que não preocupa com a sua formação básica, que não se preocupa em fazer um curso superior, que não ouve os pais, que não honra os pais, que não gasta tempo com os estudos, fica o tempo todo no celular, na rede social, TikTok, vendo vídeo de youtuber, não sei o quê, o tempo dele é gasto com isso. Ele vai colher um bom trabalho, um bom salário lá no amanhã? Não vai. Porque nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Então eu estou falando aqui que nós não temos o controle do amanhã, considerando aqui hoje, nessa primeira palavra, esse problema da procrastinação. Talvez hoje Deus esteja te alertando para algo que Ele quer fazer na sua vida amanhã, mas Ele precisa de uma postura sua hoje, para que você receba a bênção amanhã. Deus quer te abrir uma porta, Deus quer operar um milagre, estamos todos à espera de milagres, mas às vezes Deus está te pedindo uma postura para com Ele hoje,
para que você colha o milagre amanhã. Então, por isso a procrastinação é perigosa, é um problema. Amanhã eu mudo, amanhã eu decido, amanhã eu me torno fiel, amanhã eu abandono esse pecado ou aquele, amanhã eu me volto para Deus de todo o meu coração. Cuidado, cuidado, porque o tempo oportuno pode passar. O tempo aceitável, o tempo perfeito pode passar e você perder. Quais os riscos que corremos em perder o tempo oportuno? Olha o tanto que essa questão é séria. Que risco que você corre em ignorar a voz de Deus, desconsiderar a voz de Deus? Primeiro, o tempo não volta atrás. Diga assim comigo: o tempo não volta atrás. O tempo passou, meu irmão, acabou. Você não consegue alcançar aquela dimensão do tempo que já passou. O tempo não volta. Então, por isso que é importante você não procrastinar, porque senão você corre esse risco aqui, de perder aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque você está jogando tudo para amanhã. Você que sabe o que tem que fazer hoje, o que tem que fazer hoje, deixa de fazer, para amanhã isso pode ser tarde, ou não ter o mesmo efeito. Já viu aquelas pessoas que conversam com a gente e falam assim: oh meu Deus, eu podia tanto ter feito isso lá atrás na minha vida? Você já deve ter conversado com pessoa que falou isso para você. Eu podia ter tanto, ter tido outro comportamento, eu podia ter tanto me alertado para isso lá atrás, o tempo passou, hoje eu não consigo, hoje está tudo difícil, hoje tudo mudou. Por isso aqui, porque o tempo não volta. Então cuidado com a procrastinação, porque amanhã você pode arrepender de não ter feito hoje o que deve ser feito hoje. Tiago 4,17, a Bíblia diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, o que ele está fazendo? Ele está o quê? Pecando. Então você sabe o bem que você tem que fazer hoje. Deus está falando com você hoje. Deus está te chamando para algo hoje. Deus está tocando alguma área da sua vida hoje, aqui, nessa manhã, neste culto. E você sai daqui pensando: não, Deus falou, eu sei, eu concordo, mas não vou mudar não. Não vou fazer o que Deus quer de mim não. A Bíblia está falando que você está pecando. Pecando. Mas outro risco que nós corremos: uma vez que Deus nos dá a oportunidade e nós a rejeitamos, o tratamento dele muda para conosco. Deus deixa de te dar oportunidades? Nunca, jamais. Deus deixa de te dar outras chances? Nunca, jamais. Deus deixa de te perdoar? Nunca, jamais. Mas uma vez que ele te deu a oportunidade, ele te mostrou o tempo oportuno, ele falou com você, e você deixou essa oportunidade passar, o tratamento dele muda com você. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Lucas capítulo 19. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o tanto que isso aqui é importante a gente entender para não cairmos nessa cilada. Lucas 19. Do 41 ao 44. Vamos pegar do 37. Lucas 19, a partir do 37, eu vou ler até o 44, ok? Vai ficar um entendimento melhor. Aqui está falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi naquela ocasião que ele mandou o pessoal pegar o jumentinho para ele, lembra? Vai lá, pega o jumentinho para mim e fala que se alguém for contestar lá, fala que eu estou pedindo ele para usar. Interessante esse texto aqui. A partir do 37. E quando se aproximava a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa,
a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Olha o detalhe importante aqui no 37. Quem é que louvou, que se jubilou, que se alegrou com a passar de Jesus, com a chegada dele? Foi todo mundo? Foi a multidão? Ou foi os discípulos? Os discípulos, a Bíblia está falando aí, ó, a multidão dos discípulos. Este grupo se alegrou, fez festa, louvou, adorou, reconheceu que ele era o rei. 38, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Então veja bem, no meio dessa turma toda aqui, tinha gente que não estava reconhecendo ele, tinha incrédulos, tinha gente do contra. Foi a multidão dos discípulos que fez festa, que reconheceu, mas tinha muitos aqui que não queria, que não havia reconhecido, que não cria, que não creram. E os fariseus chegaram a dizer para ele: mestre, repreende os discípulos. Aí o que Jesus falou? Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Partido 41. Quando ia chegando Jesus, vendo a cidade, o que a Bíblia diz que fez, aconteceu? Ele chorou. Jesus entrando em Jerusalém, viu a cidade, ele chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. O que Jesus está dizendo? Se vocês soubessem que este é o tempo oportuno para vocês me reconhecerem. Se vocês soubessem. Mas os olhos de vocês estão com escamas, vocês não estão conseguindo perceber isso. 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco. Veja bem, o 43 está mostrando o que ia acontecer com eles, mas Jesus não queria que isso acontecesse. Isso aconteceu por causa da cegueira, da incredulidade, porque eles estavam deixando passar a oportunidade. Aí Jesus começou a declarar: os teus inimigos te cercarão, vocês vão sofrer, e por todos os lados te apertarão o cerco. 44, e te arrasarão os teus filhos, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então veja bem, a coisa ia mudar para a cidade, para o povo escolhido de Deus, para Jerusalém, por causa disso, porque eles perderam o tempo oportuno. E ele fecha o versículo falando: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Repetindo o final do versículo, por que tudo isso ia acontecer com eles? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Deus havia dado promessa, Deus tinha planos para o povo dele, para os judeus, e eles escolheram não crer, rejeitaram a presença do Rei dos Reis. Até hoje tem gente esperando Jesus voltar, judeus lá em Israel. Até hoje tem gente esperando o Messias, Noêmia. Não creram, rejeitaram a oportunidade, passou a chance. O tratamento de Deus mudou para com este povo. Deus desprezou eles? Não, como eu disse. Deus vai desprezar aquele que perde o tempo oportuno? Não. Deus vai deixar de perdoar? Não. Deus vai deixar de dar outra chance? Não. Mas o tratamento dele vai mudar. Porque Deus não quer perder os seus. Deus não quer perder os seus. E muitas vezes ele precisa mudar a forma de tratar os filhos, para que os filhos tenham os olhos espirituais abertos e percebam o tempo da oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado hoje, agora. O tempo é agora. Deus quer mexer no seu casamento, Deus está falando com você o que precisa ser mudado, o que Ele quer fazer. Não rejeite a voz de Deus, porque amanhã pode ser tarde. Filhos que estão aqui me ouvindo, de que forma você tem tratado os seus pais, de que forma você tem honrado os seus pais,
de que forma você tem vivido dentro da sua casa, de que forma você tem levado a sua vida espiritual aqui na igreja, debaixo da liderança do pastor. Hoje, se Deus está falando com você, te chamando para um compromisso maior, para uma entrega maior, para se santificar, não endureça o vosso coração, porque o tempo oportuno passando, o tratamento de Deus pode mudar com você, comigo. Vida financeira está um bagaço, pastor, está destruída. Eu não consigo entender o que acontece na minha vida financeira, eu não consigo romper, eu não consigo prosperar. Eu vejo as pessoas do meu lado rompendo, crescendo, conquistando, comprando. Eu não vejo o que acontece comigo, eu vejo o irmão do meu lado sendo suprido, provido. Uai, Deus com certeza já te falou qual é o problema. Com certeza. Porque eu disse aqui há pouco, Deus está sempre falando aos nossos corações. Com certeza Deus já usou canais, Deus já ministrou o seu coração num culto como esse, numa reflexão da oferta. Com certeza você sabe o caminho a seguir. Talvez você esteja jogando para amanhã a mudança que se faz necessária hoje. Está procrastinando. Então, quando perdemos a oportunidade, rejeitamos a oportunidade, o tempo oportuno, quando Deus fala, Deus muda o tratamento. E a outra questão, qual é o outro risco que nós corremos quando procrastinamos? É a questão do crédito que deixamos de ter com Deus. O pastor falou aqui agora, no momento da oferta, a respeito da memória que a oferta tem. Venha calhar com o que eu quero explicar aqui neste tópico. O que é uma oferta ter memória? É você ter crédito diante de Deus por causa da sua postura. É você depois poder orar a Ele, falando com Ele, reivindicando o cumprimento de uma promessa dEle, por causa da sua postura. Senhor, se eu sou fiel, Senhor, se há uma promessa para aqueles que se comportam assim, eu reivindico agora, cumpra esta promessa na minha vida. Isso é crédito com Deus. Mas quem perde as oportunidades, o tempo oportuno, quem fica jogando tudo para amanhã, aquilo que Deus fala com ele deixa de ter crédito com Deus. Filipenses capítulo 4, vamos ler esse texto aqui que lá mostra isso. Porque às vezes você está achando que eu estou falando bobeira. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Filipenses capítulo 4. Uma vez ele até pregou sobre isso aqui e falou também dessa questão do crédito que nós podemos ter ou não ter com Deus, né? Não sei se você lembra dessa reflexão. Filipenses 4, do 10 para frente. Quem achou, diga amém. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha ele falando de oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Aqui Paulo, a partir do 14, começa a reconhecer a atitude dos filipenses para com ele. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, está falando para este grupo de irmãos, para a igreja de Filipos, que no início do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está falando aqui, o povo sabia que eu precisava, o povo era meus irmãos na fé, mas só vocês, obedecendo a direção de Deus, desejando caminhar em unidade comigo, resolveram me ajudar, suprir as minhas necessidades. É o que Paulo está falando, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo. Paulo não estava preocupado com os valores que ele estava recebendo, ainda que necessários, ele gastou, ele usou, mas o que realmente me interessa
é o fruto que aumente o vosso, o que está escrito na sua Bíblia aí? Crédito. Não é o valor, não é o dinheiro, não é a ajuda que eles entregaram para Paulo, que eles enviaram para Paulo, não. Paulo está falando, foi a postura de coração de vocês, de andar em unidade comigo, de ver a minha necessidade e me ajudar como irmão na fé. É isso que produz crédito diante de Deus para vocês. E isso é tão verdade que no 18, no 19, ele reconhece que a coisa agrada a Deus. Olha o 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Então veja bem, essa postura dos filipenses para com Paulo, produziu crédito diante de Deus e subiu como aroma suave, agradou a Deus. Subiu como sacrifício aceitável. E quando isso acontece, quando você não procrastina, não joga para amanhã as coisas, as mudanças, você consegue o crédito de Deus, e o 19, essa promessa maravilhosa aqui, se cumpre na sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, quando a pessoa ela é um procrastinador, quanto mais, isso aqui pode acontecer com ela. Ela perde o tempo não volta, a oportunidade passa na cara dela, ela rejeita, ela ignora, o tratamento de Deus vai mudar com ela, a disciplina pode vir, e ela deixa de ter crédito com Deus, simplesmente porque perdeu o tempo oportuno. O que Deus já tem falado com você tem tempo. Que área da sua vida onde Deus já tem tocado há algum tempo. E você tem fingido que não está ouvindo a voz de Deus. Cuidado com isso. Isso aqui pode acontecer na sua vida. E o terceiro tópico para a gente fechar, o que é discernimento espiritual? Efésios 5, do 15 ao 17, eu coloquei aqui para você e vou ler. Não precisa de abrir, Efésios 5, do 15 ao 17. Somente me ouça aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, discernir qual a vontade do Senhor. 3 ensinos importantes aqui, somente dentro destes 2 versículos. Primeiro, o que é remir o tempo? A gente ouve falar muito disso. Você tem que remir o tempo, meu irmão. Aproveita seu tempo. O que é remir o tempo? É considerá-lo de muito valor. É administrá-lo com sabedoria. É não desperdiçá-lo com o que não é importante. Enfim, é usá-lo para glorificar a Deus, o Senhor do tempo, como eu disse no início. Isso é remir o tempo. E quem consegue remir o tempo, ele está tendo discernimento espiritual. Essa é a primeira coisa importante que a gente aprende aqui nesse texto. A Bíblia está mandando eu e você remirmos o tempo. Outro ensino importante. Aqui Paulo fala que os dias são maus. O que é isso? É saber que o diabo está trabalhando intensamente hoje, nos últimos dias, para te fazer perder as oportunidades. Por que os dias são maus? E ele fala, nós temos que remir o tempo, especialmente agora, gente. Nos últimos tempos, porque o diabo ele quer te cegar de tal forma que você não perceba as oportunidades que Deus está te dando. E se você deixa ela passar, acabou, perdeu, ficou para trás. 3 coisas que não volta mais. Lembrei desse provérbio aqui. Me ajuda aí. Palavra lançada, palavra proferida, flecha lançada e oportunidade perdida. Acabou, passou, não perde, não volta. Os dias são maus exatamente por causa disso. Ele está cegando o entendimento do crente, do cristão, de modo que este não perceba as oportunidades. Ei, você que está aqui hoje, abra os seus olhos espirituais.
Perceba as oportunidades que Deus tem te dado. Não perca as oportunidades. Amanhã pode não adiantar mais, se a ficha cair, você acordar. Hoje, o tempo é agora. Hoje, perceba quais oportunidades Deus tem te dado para te abençoar na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida profissional, no seu relacionamento com seus pais. Deus está te dando a oportunidade hoje, mas fica atento, porque o diabo está trabalhando muito para fazer as pessoas não perceberem as oportunidades. E a outra coisa, a terceira, para a gente fechar aqui dentro desse texto, ele está falando que a gente tem que aprender a compreender, discernir qual é a vontade de Deus. O que é isso? É você fazer autoavaliação, perguntar para si mesmo, qualquer coisa que você for fazer, qual é a vontade de Deus para mim, nessa circunstância ou naquela. Eu disse no início da palavra, faça desta oração a sua rotina, a constância na sua vida, todos os dias. Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Qual é a tua vontade para mim nesta igreja? Qual é a tua vontade para mim neste ministério? Qual é a tua vontade para mim hoje dentro da minha casa, na minha família? Qual é a tua vontade para mim, Senhor? Isso é ter discernimento espiritual. Nós não podemos fazer essa oração, não podemos deixar de fazer essa oração em todo o tempo. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade? E Deus, como sempre, Ele vai te mostrar, Ele vai falar com você, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai tocar o teu coração, Ele vai te mostrar o tempo oportuno. E cabe a nós simplesmente obedecermos. Será que temos remido de fato o nosso tempo, conforme o ensino bíblico? Como você tem gasto o seu tempo? E para fechar, coloquei aqui algo que eu achei interessante, fazendo o estudo dessa palavra. Olha o que ele diz: se o tempo não para, se o tempo vale ouro, diz o ditado, se o tempo é sagrado, diz outro provérbio, se o tempo não volta, se nada pode deter a sua marcha, se o tempo é como as águas de um rio, você nunca toca as mesmas, mais do que depressa, urgentemente, precisamos aprender a lidar com essa dádiva chamada tempo. Algumas perguntas para você refletir, depois vou te dar um tempo para você orar. Nas mais variadas áreas da sua vida, você tem sabido lidar com o tempo? Valorizar o tempo? Já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja e elas não conseguem nem participar do culto aqui intensamente, para valer, dedicar esse tempo para Deus? Fica no celular, fica lá fora, fica andando. Ela não tem noção do que é viver dentro da dimensão do tempo Kairos. A cabeça dele é só no Cronos, tempo do homem. Ele não consegue discernir que esse tempo aqui no domingo é um tempo sagrado, é um tempo que ele tem para oferecer para Deus. E a gente está lá embaixo, aqui em cima percebe, mas lá embaixo também você percebe pessoas que ficam o tempo todo no celular, num culto a Deus. Você tem aproveitado o tempo oportuno, aceitável de Deus na sua vida? Ou é um procrastinador contumaz? Só vai embromando tudo e todos, levando do seu jeito, jogando tudo para amanhã. Você tem conseguido discernir qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida hoje? Como vimos, isso é remir o tempo. Você tem vivido somente na dimensão Cronos, tempo do homem, preocupado só com hoje? Ou está alinhado, guiado pela dimensão Kairos, tempo de Deus? Você está preocupado em viver os propósitos de Deus para a sua vida? Pense nisso, porque o tempo não é amanhã, o tempo é agora, o tempo é agora. Feche os seus olhos, eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele falou com você hoje, nesta manhã.